Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os nossos irmãos da Casa Espírita Maria de Nazaré, em Gravatá, Pernambuco, abraçando a todos e a cada um com renovada alegria e desde já convidando-os para reflexionarmos sobre mais um tema do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha que a paz de nosso amorável Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema mundos inferiores e mundos superiores. A base doutrinária deste tema encontramos-la no capítulo 3 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é Há muitas moradas na casa de meu Pai. E é uma instrução dos Espíritos, obtida do resumo do ensino de todos os Espíritos superiores, contido no item 6 da Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, em O Livro dos Espíritos. Aqui devemos recordar que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que nele circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento desses espíritos. Isso nós podemos observar no item 2 desse capítulo 3 do nosso Evangelho. Mas atenção, nós devemos lembrar ainda que, independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Porque o espírito, quando deixa o corpo de carne, ele regressa para o plano espiritual, que nesse estado costuma se denominar de erraticidade. E conforme o espírito se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, como também variarão o aspecto das coisas, as sensações que ele experimente, as percepções que o espírito tenha. Enquanto uns espíritos não podem se afastar da esfera que viveram, portanto ficam aderidos à crosta terrestre, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Evidentemente que esses são os mais adiantados.
Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, perdão, os espíritos bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, o espírito mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, ou seja, isolado, sem consolação, separado dos que constituiu o objeto de suas afeições, pena, sofre sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, o espírito justo, em convívio com aqueles a quem ama, por outro lado, frui as delícias de uma felicidade indizível. Daí nós podemos dizer que eles conseguiram a felicidade plena. Então são dois estados bem distintos: o dos culpados, os que erraram, e aqueles que são de uma qualidade moral elevada. Muitos se perguntam como é a vida do espírito. Considerada do ponto de vista do progresso, a vida do espírito apresenta 3 períodos bem distintos, bem diferentes entre si. O período material, o período de equilíbrio e o período espiritual. E o simples fato dessa classificação já indica que há um progresso. Período material. O período material há uma grande influência da matéria que domina a influência do espírito. É o estado dos homens que são dados às paixões brutais e carnais, dados à sensualidade. São aqueles homens cujas aspirações são exclusivamente terrestres. São homens ainda apegados aos bens temporais e, claro, que ainda são refratários às ideias espirituais. São os materialistas, principalmente aqueles considerados materialistas incorrigíveis. O segundo período da vida do espírito é o período de equilíbrio. É aquele em que as influências da matéria e as influências do espírito se exercem simultaneamente. Onde o homem, embora submetido às necessidades materiais, pressente e compreende o estado espiritual. E aí o espírito já tem plena consciência que ele tem que trabalhar corretamente para poder sair do estado corpóreo elevado. Tanto no período material quanto no período de equilíbrio, o espírito está submetido à reencarnação, que se cumpre tanto nos mundos inferiores quanto nos mundos medianos. Então, a reencarnação, que é essa dádiva divina para que o espírito progrida, nesta fase do período de equilíbrio, permite que o espírito reencarne ou nos mundos inferiores ou nos mundos medianos. O terceiro período da vida do espírito é o período espiritual, aquele em que o espírito, tendo dominado completamente a matéria, não tem mais necessidade da reencarnação nem do trabalho material. O seu trabalho passa a ser
todo espiritual. É o estado dos espíritos que estão nos mundos superiores. Mas considerando que o título da reflexão é Mundos Superiores e Inferiores, desvelemos agora o significado de mundo. O que significa mundo para você? Naturalmente que quando a gente recebe essa pergunta, a nossa primeira ideia é imaginá-lo como um mundo físico. O globo terrestre é um mundo físico. Mas a gente precisa considerar ainda o mundo como um espaço de experiência, ou de experiências no plural. E nesse caso é um espaço de experiências físicas, um espaço de experiências sociais, psicológicas, científicas e, é claro, um espaço de experiências espirituais. Por essa razão, no item 8 dessa instrução, que está na base doutrinária de nossa reflexão, Kardec assinala dizendo: a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, numa escala progressiva. E a gente sabe que há uma classificação dos mundos numa escala progressiva. Em verdade, nós não podemos traçar uma linha para dizer que a partir daqui é inferior e a partir dali é superior. Não tem como fazer isso. Mas, considerando o nosso Evangelho, o Livro dos Espíritos e os ensinos doutrinários, a gente percebe que dois elementos concorrem para que se estabeleça essa diferença entre inferior e superior. Que elementos são esses? O primeiro é aquele que nos diz o quanto os indivíduos estão em plena posse dos conhecimentos das leis divinas. É o primeiro elemento que pode estabelecer essa diferença entre superior e inferior. Os indivíduos conhecem as leis divinas? Estão em plena posse desse conhecimento? E o segundo elemento é o quanto esses mesmos indivíduos aplicam essas leis na sua existência. E aí a gente vai fazer a diferença. Aquele, evidentemente, que não conhece nada, não tem interesse nenhum de conhecer, muito menos de aplicar, está numa condição de evolução espiritual infinitamente inferior. Ao contrário daquele que conhece, aplica, vive consoante as leis divinas, está numa condição infinitamente superior. Então aqui a gente pode estabelecer a primeira conclusão. Que conclusão é essa? A classificação dos mundos exige saber o quanto que a sua população está mais ou menos aderente às leis divinas, tanto no conhecimento quanto na aplicação. Agora, pensando no planeta Terra, como você acha que nós estamos em relação a esses dois critérios? Adesão às leis divinas e aplicação das leis divinas na existência. Esta é a razão por que nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Já estivemos no mundo primitivo, que é o primeiro da escala. E estamos na grande luta para irmos para o mundo de regeneração. O mundo, do ponto de vista físico, não vai mudar nada.
Quem muda são as pessoas. Quem muda são as pessoas. E a partir daí, desses elementos, que se estabelece a classificação dos mundos em primitivos, expiação e provas, regeneração, ditosos ou felizes, e mundos celestes ou divinos. E aí a gente compreende a partir dos extremos. Quais são os extremos? Mundos primitivos de um lado e mundos celestes do outro. Que nos primitivos a adesão é quase zero. A adesão às leis, à prática, a aplicação das leis divinas. Enquanto que nos mundos celestes, essa adesão é de 100%. Quando Allan Kardec perguntou aos colaboradores espirituais, lá na questão 172 do Livro dos Espíritos, se as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra, os venerandos espíritos responderam dizendo: não, vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Olha que interessante. Então, o nosso espírito já esteve em outros mundos? Seguramente sim. Mundos mais atrasados. E aí, quando melhoraram nesses mundos, puderam ir para um mundo um pouco mais adiantado. Saíram do primitivo e vieram para o mundo de expiação e prova. Os espíritos que estão na Terra podem ter vindo de muitos outros lugares. Na obra Gênese, no item 8 do capítulo 11, há algo interessante acerca deste assunto. Porque lá está escrito: quando em um mundo os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquiram novos conhecimentos, que eu falei há pouco. Você pode ter estado no mundo primitivo. Quando você atingir um determinado nível de conhecimento, de maturidade espiritual, você vai deixar aquele mundo e vai para o mundo de uma escala acima do que você está. E aí vai adquirir novos conhecimentos, vai fazer novas aplicações desses conhecimentos para se credenciar ao progresso para o mundo mais elevado. Na pergunta 178, também do Livro dos Espíritos, foi arguído: pode os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Pode os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Ou seja, ele estava no mundo, vamos chamar de mundo 2. Ele pode reencarnar de novo no mundo 1? Ele já está no 2. Resposta dos espíritos: sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceitam, alegres, as tribulações de tal existência, pois lhes proporcionar meio de se adiantar. Olha que interessante. Então o espírito está lá no mundo X, se preparando para ir para o mundo Y, mas aí ele volta para o mundo W. Por que ele volta? Porque ele vai, nesse mundo W, ele vai desempenhar uma determinada missão para auxiliar aqueles que vivem no mundo W a progredirem. E nessa circunstância, diz os espíritos, esse espírito fica feliz, fica alegre. Por quê? Porque ele sabe que essa experiência lá, naquele mundo inferior, vai proporcionar a ele a oportunidade
de se adiantar no seu progresso espiritual. Façamos agora algumas considerações sobre mundos inferiores. Lembremos que o universo é a casa de Deus. E ele sabiamente povoou de seres vivos todos os mundos. Todos os mundos possuem vida. Deus não ia fazer um mundo simplesmente para deixar lá no universo sem nada. Os mundos estão em grau de adiantamento muito diferentes. Existem mundos que estão nas mesmas condições que a nossa querida Terra. Mas existem outros que são mais atrasados, enquanto que existem outros que são mais avançados. Avançados moralmente, avançados intelectualmente, avançados fisicamente. As condições dos mundos são diferentes em relação ao grau de adiantamento ou superioridade e ao grau de inferioridade dos seus habitantes. É o grau de adiantamento ou de inferioridade quem vai determinar que tipo de mundo é aquele, dos habitantes, das pessoas que moram lá. Como foi dito anteriormente, a qualificação de mundo superior ou de mundo inferior é algo relativo. Por quê? Porque depende se o mundo está acima ou abaixo naquela escala progressiva que foi falada. Primitivo, expiação e prova, regeneração, ditosos e o mundo celeste. Existem mundos que são considerados inferiores, nos quais os seus habitantes vivem em estado primitivo, com noções rudimentares. Estão mesmo numa condição de raça selvagem. A sensação que existe entre eles, esses habitantes, é a da sobrevivência, a luta diária pela preservação da vida e pela alimentação. E só. Eles não têm aspirações maiores além dessas. Nesses mundos inferiores não existe noção de justiça, de solidariedade, de convivência, de fraternidade, de beleza, de harmonia, de equilíbrio. Nada disso existe. Eles estão exclusivamente ali tentando sobreviver, tentando preservar a vida. Eles ainda estão num estágio primário de evolução espiritual. Estão naquilo que se denomina estágio de animalidade, onde a força bruta é a lei. Vamos lembrar que essas criaturas são carentes de conhecimento e têm hábitos primitivos e bem rudimentares. Não obstante eles se revestirem de uma forma humana, mas é uma forma humana sem beleza nenhuma. E são criaturas dominadas pelas tentações materiais, exatamente porque a grande luta deles é a preservação da vida, é a sobrevivência. Então, entendamos que nos mundos inferiores a existência é toda material. E lá, as paixões reinam soberanas. E a vida moral é quase nula. E podemos dizer que os seres são fisicamente e moralmente inferiores. Os diferentes mundos existentes no universo permitem a todos nós um grau de adiantamento. E a reencarnação possibilita o conhecimento e o aprimoramento do espírito, até que ele possa chegar no top da evolução para o qual ele foi criado. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas temos que terminar na angelitude. Quanto tempo demora? Demora o tempo do esforço de cada um.
É através das inúmeras reencarnações que a gente vai aprimorando a nossa moral, o nosso conhecimento. A gente vai praticando, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. E nesse périplo a gente vai evoluindo. Agora, claro que as escolhas têm que ser acertadas. Eu não posso me dedicar a conhecer o mal, praticar o mal, aprender o mal, crescer no mal, porque senão eu serei uma pessoa má, um espírito mau. Eu tenho que buscar sempre o progresso. Os espíritos passam por inúmeras existências em diferentes mundos, conforme o seu grau evolutivo. Em cada reencarnação, o espírito é endereçado para um mundo que é compatível com o seu histórico moral e intelectual. Olha que interessante. Há uma espécie de folha corrida do espírito e ele vai exatamente para um mundo no qual a sua folha corrida seja compatível com aquele mundo. Mas um outro tema que domina esta questão dos mundos superiores e inferiores, e mormente nesses últimos tempos, é a transição planetária. Quando se fala em transição planetária, tem-se a ideia, muitas pessoas têm a ideia, ainda que errônea, de que o mundo vai mudar. O mundo não muda, quem muda são as criaturas que lá vivem. Na transição planetária, o ser humano, claro, vai deixar os mundos inferiores por mundos mais felizes, conforme ele vai se curando das suas enfermidades morais. É uma recompensa você passar de um mundo inferior para um mundo de ordem mais elevada. Como também é um castigo prolongar a permanência em um mundo infeliz, ou ser relegado a mundos inferiores onde vai viver provas infinitamente mais duras, mais dolorosas, mais difíceis. Sem dúvida. Mas tudo está na dependência do progresso do espírito. O espírito é quem determina para onde vai, através do seu progresso. Não esqueçamos, o espírito vive onde ele situa o pensamento e as ações. É fato também que, de tempos em tempos, a humanidade atinge um momento de depuração, em que ela começa a se preparar para sair de um estágio para outro. E estes momentos de depuração, eles são precedidos de um expurgo planetário. O que significa dizer expurgo planetário? O que é isso? É a saída de todos os espíritos, saída em definitivo, que não conseguiram modificar a sua moral e seu intelecto, a sua intelectualidade e a sua moralidade. Ah, pode acontecer isso na Terra? Pode não. Vai acontecer. Já está acontecendo. Os espíritos endurecidos, renitentes, rebeldes, que tiveram muitas reencarnações no orbe terrestre e não melhoraram, os que desencarnarem não voltarão mais para o planeta Terra. Seguramente irão a um mundo inferior, um mundo que seja compatível com seu estado de adiantamento moral e intelectual. O maior obstáculo para o crescimento pessoal é fingir saber algo. Por quê? Porque é o nosso desenvolvimento pessoal que determina as nossas conquistas evolutivas. Todos nós chegamos aonde chegamos com esforço. Procuramos nos desenvolver. E à medida que fomos nos desenvolvendo, fomos efetuando as chamadas conquistas evolutivas. Estágios em que nós intensificamos aquilo que cultivamos.
que nós procuramos utilizar os nossos melhores valores. Nós procuramos tomar as decisões mais acertadas. Agora, tudo isso é de responsabilidade de cada espírito reencarnado. A vida do espírito é fruto de nossas escolhas. Conversemos um pouco sobre mundos superiores, já que falamos dos inferiores. À medida que o espírito vai se distanciando do ponto de partida, que ponto de partida é esse? Quando ele foi criado simples e ignorante, lá atrás. Vão se desenvolvendo no espírito as ideias. Da mesma forma como vão se desenvolvendo as ideias na criança à medida que ela vai crescendo. E uma das ideias que é desenvolvida e que é muito importante nas escolhas que este espírito vai fazer é a do livre-arbítrio. Ou seja, a liberdade de fazer ou de não fazer, de seguir esse ou aquele caminho, mas tendo sempre em mente o seu adiantamento, que é um dos atributos essenciais do espírito. Todo espírito tem que estar preocupado com o seu adiantamento moral, principalmente moral, mas também intelectual. Quanto de conhecimento ele tem e quanto que ele aplica esse conhecimento que já conquistou. Por quê? Porque o objetivo final de todos os espíritos consiste em alcançar a perfeição de que é suscetível às criaturas, ou são suscetíveis às criaturas. E o resultado desta perfeição, ou seja, no grau mais elevado possível, é o gozo da chamada suprema felicidade, que é uma consequência natural da perfeição alcançada. Agora, chegar nesta suprema felicidade, mais cedo ou mais tarde, depende do uso que cada espírito vai fazer do seu livre-arbítrio. Ela não vem por decreto. É uma conquista. A cada reencarnação, nós vamos melhorando gradativamente, de sorte a evoluirmos na direção dessa felicidade suprema, a nos tornarmos espíritos puros. Agora, esta suprema felicidade, ela só é possível nos mundos superiores. Mundos superiores, terra de paz, morada feliz, onde todas as vicissitudes da vida material são desconhecidas, não existem. Onde a tranquilidade da alma nem é perturbada pela ambição nem pela sede da riqueza. E todos que habitam neste mundo da suprema felicidade são felizes. Eles alcançam aquilo que perseguiram durante tantos séculos, que foi a suprema felicidade. O mundo feliz, o mundo dos espíritos puros. Esses espíritos veem, sabem, compreendem. E à medida que eles vão nessa caminhada evolutiva, eles vão ficando alegres em pensar no futuro que lhes aguarda. E à medida que eles vão pensando, eles vão trabalhando com mais ardor, com mais empenho, com mais dedicação. Porque para eles o mais importante é chegar a esse estágio. Essa deve ser a nossa preocupação, de cada um de nós. Existem algumas características dos mundos superiores que estão descritas lá do item 9 do capítulo 3 do nosso Evangelho. Nestes mundos superiores, as relações entre as criaturas são sempre amistosas entre os povos.
Jamais essas relações são perturbadas pela ambição, da parte de qualquer um deles que vive nesses mundos, de escravizar o vizinho, de fazer guerra. Nesses mundos não há escravo, não há senhores, não tem ninguém privilegiado pelo nascimento. A única coisa que conta nesses mundos é a superioridade moral e intelectual. É ela que estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia ao mundo. Todos estão num nível de elevação espiritual extraordinário. Elevados moralmente, elevados intelectualmente, por consequência, elevados espiritualmente. À guisa de conclusão, meu amigo, minha amiga, eu fui buscar na Revista Espírita de 1864 uma afirmação de um espírito que se denominou espírito protetor e que trouxe uma mensagem que está publicada aí nessa Revista de Espírita de 1864. O que disse o espírito protetor? Nos mundos superiores, as produções da natureza nada têm em comum com as do vosso globo. Então a gente percebe que ele é um espírito que já está no mundo superior e tem autoridade moral para fazer uma comparação com o que nós temos cá na Terra. Agora, é um espírito que já esteve na Terra. Isso fica claro por essa introdução do espírito protetor. Tudo ali é apropriado à organização menos material dos habitantes, lá nos mundos superiores. Não é pelo suor do rosto e pelo trabalho material que tiram o alimento. Uma coisa que é característica do nosso mundo, por exemplo, que é de expiações e prova. O solo produz naturalmente o que lhes é necessário. Contudo, não estão inativos, ou seja, não estão sem trabalhar, não estão em férias permanentes. Suas ocupações são bem outras que as vossas, ou seja, são diferentes das nossas ocupações. Aqui nós temos que trabalhar, vou usar uma expressão popular, nós temos que ralar para garantir o pão de cada dia. Lá não. Não tendo que prover as necessidades do corpo, diz o espírito protetor, provém as do espírito, compreendendo cada um por que foi criado. E dessa forma está positivamente seguro do seu futuro e trabalha sem desânimo o seu próprio melhoramento e a purificação da sua alma. Olha que interessante. Então ele está dizendo para nós o futuro que nos aguarda quando atingirmos a condição de mundo superior. Por enquanto nós estamos estagiando aqui. Quando desencarnarmos, a depender das conquistas intelecto-morais que tivermos, poderemos ascender a um mundo melhor. Ou voltarmos aqui para a Terra. Ou, em missão, a depender do nosso grau de adiantamento intelecto-moral, irmos de novo a um mundo inferior para ajudar as criaturas que lá estão. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema e agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos em paz com Jesus. Um forte abraço.